Bom dia, pessoal. Eu sou o Vinícius dos Passos, eu vou ser o host hoje dessa apresentação, um percurso seguro para a cloud com o com o Microsoft 365. Antes da gente começar o webinar, né, temos alguns avisos aqui para compartilhar. Primeiro que a ideia do webinar hoje, a gente está compartilhando experiências. O Gesser, que vai estar à frente do webinar, preparou um material muito bacana para a gente conversar. Além disso, o webinar ele está sendo gravado e também haverá um certificado enviado ao fim do evento. Então, tanto o webinar, tanto a gravação do webinar quanto o certificado serão enviados após o final do webinar. Além disso, pessoal, sinta-se à vontade para estar usando o botão Q&A para fazer suas perguntas. Lembrando que a ideia aqui é fazer um bate-papo, então sinta-se à vontade caso ache algo interessante e queira comentar sobre. Ao final também haverá um formulário para a gente estar preenchendo. Vocês vão sinta-se livre para dar sugestões de temas para próximos webinars, sugestões de melhoria também. Além disso, por favor, siga-nos nas redes sociais, né? Dinâmica Tecnologia, tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. E caso dentro do webinar, né, tanto na apresentação da Dinâmica quanto no webinar que o GC estará apresentando, vocês se sentirem interessados especificamente sobre algum tema, podem estar enviando um e-mail para o comercial@dinamio.com.br, que a gente vai ficar muito feliz em poder estar atendendo-os. Sobre a programação de hoje, a ideia é que a gente fale um pouquinho da Dinamio, né, apresentando para quem está de primeira viagem aqui. Após isso, o Gesser vai entrar com a introdução do webinar e falar sobre o percurso seguro para a cloud com o Microsoft 365. E ao final, nós iremos abrir para perguntas. Então, e como combinado, ao final do webinar também será enviado a gravação e o certificado. Bom, pessoal, sobre a Dinamio, nós somos uma empresa de tecnologia, estamos aí desde 96 no mercado, né, 27 anos atuando dentro e fora do Brasil. Nós hoje prestamos serviços 24 por 7, atuando e apoiando a TI, né, nos nossos parceiros. Nossos números hoje, né, atualmente temos mais de 80 colaboradores certificados, mais de 3 mil servidores administrados, mais de 35 mil usuários em atendimento e mais de 200 mil chamados atendidos por mês, porque hoje a Dinamo é uma empresa que está nas maiores empresas do Brasil, seja no ramo alimentício, seguradora, varejo, temos um dentro e fora do território nacional. Hoje atuamos em 4 pilares para poder estar potencializando as empresas dos nossos clientes, tanto na área de planejamento, projeto, serviço e licença. Na área de planejamento, atuamos com transformação digital, migração para cloud, consolidação do ambiente, integração de domínios. Na área de projetos, atuamos com soluções Microsoft, soluções Vim, soluções Kaspersky, soluções Scorpia, soluções Managed Engine e, né, muito de encontro com o tema que iremos abordar hoje. Caso vocês estejam com projetos Microsoft que precisam estar auxiliando, exemplo, né, migrando de Google Workstation para o Office 365, Microsoft 365, saindo do file server local, indo para o SharePoint, enfim, pessoal, né, N projetos que envolvam soluções Microsoft, pode entrar em contato conosco, enviando um e-mail lá para comercial@dinamio.com.br, que nós vamos ficar muito gratos por poder estar apoiando vocês. Além disso, na área de serviço, atuamos hoje com operação de data center, service desk, gestão de patches, updates, gestão de backup, monitoramento, sustentação de segurança, contrato de suporte 24 por 7. E aqui, pessoal, o diferencial da Dinamio é que a gente trabalha de uma forma proativa, né? Nós não esperamos o incêndio acontecer, e sim agimos preventivamente, dando sugestões de melhoria para o ambiente do nosso cliente, fazendo e trazendo novas tecnologias, principalmente porque a Dinamio é uma empresa que está atuando não somente no Brasil, mas também fora. Então a gente consegue estar trazendo para o nosso cliente tendências de mercados, melhores práticas e trazer também um peso de governança para esses serviços. E não podia ser diferente, a gente também atua com licenças, né? Citrix, Scorpia, Kaspersky, Managed Microsoft, Vim, pessoal que está passando por renovação, Microsoft, por exemplo, com o fim do suporte ao servidor 2012, o Windows Server 2012, sente-se à vontade em estar entrando em contato conosco, fazendo
uma estimativa, né, uma cotação de Microsoft, ou um auxílio no planejamento para a mudança, né, para um servidor mais novo, um upgrade de servidor, a gente está aqui para apoiar vocês com essa parceria. E falando em parceria, não podia ser diferente, eu gostaria de comentar sobre o Corp IGA, uma empresa parceira aqui da Dinâmio. O Corp é uma empresa que busca simplificar as atividades, né, do dia a dia da TI com segurança. Especificamente aqui, eu gostaria de falar sobre o Corp IGA, que é uma ferramenta que auxilia na gestão de identidades e automatização, tanto na criação, remoção e modificação dos acessos, para a gente ter a certeza que a gente está dando os acessos certos para as pessoas certas de forma rápida e de acordo com as políticas da empresa, né? Então, para a gente ter uma visualização melhor de como o Corp e IGA funciona, imaginamos que, né, um colaborador, né, um analista de RH está fazendo um cadastro de um novo colaborador e esse colaborador ele vai para a área de analista de sistemas. Então, o Corp, através da integração com o seu RH, ele identifica o cargo desse novo colaborador, que é analista de sistemas, e através do perfil que é inserido dentro da ferramenta, ele vai liberando de forma automática os acessos que ele precisa para, desde o seu onboard, conseguir ter acesso e executar o seu serviço. Então, ele vai fazer um cadastro desse usuário no AD, vai liberar acesso à internet ou acesso a RP. Lembrando, pessoal, que o Corpia também é uma ferramenta SSP. O próprio usuário pode acessar o Corpia e está solicitando um acesso para ele. Então, imagina que eu vou tirar uma semana de home office, vou precisar de um acesso ao VPN, eu faço essa solicitação para o Corpia, cai no fluxo de aprovação, o superior imediato responsável por liberação do VPN dá um OK e eu recebo no meu e-mail a minha primeira senha e o meu primeiro login de acesso à ferramenta do VPN, assim diminuindo uma grande quantidade de chamados. Lembrando, pessoal, que o time de Service Desk ou Infra, Segurança, quem irá fazer a administração do sistema, tem a possibilidade de, através do Corp, estar fazendo a modificação ou, né, é, inserindo em determinados perfis, determinados acessos, fazendo os ajustes dos perfis, tá gerenciando as integrações, tendo acesso também a relatórios para fins de auditoria, em compliance, e assim diminuindo significativamente uma quantidade de chamados absurdos. Porque agora, em vez de a gente ter que abrir um chamado, um ticket lá para o time de Service Desk, criar um acesso quando o colaborador entra, o Corp ele automatiza e entrega esses acessos desde o onboarding. Então, pessoal, caso queira saber mais sobre o Corpia, pode estar entrando em contato com comercial@corpia.com.br ou ligando para o número DDD 11 31 85 6975 e também conhecendo o site do Corpia, né, corpia.com.br. Agora, passo a palavra para o nosso palestrante Jesser, que vai estar ministrando o webinar Um Percurso Seguro para a Cloud com o Microsoft 365. Jesser, a palavra é sua. E obrigado, Vinícius. Um minutinho. Então, pessoal, bom dia a todos. Como o Vinícius comentou, meu nome é Jéssica, eu trabalho aqui na Dinâmio, na equipe de arquitetura de soluções, tá? E hoje, né, nós vamos explorar algumas estratégias e soluções que tornam a transição aí para a nuvem, né, especificamente aqui do Microsoft 365 nesse encontro, né? E porque ele oferece um conjunto, né, bem abrangente de ferramentas, tá, que são projetados para facilitar aí a migração, né, do ambiente local para ambiente de nuvem, tá? Então, também sem esquecer da segurança, né, dos dados e também da produtividade dos colaboradores. Então, a gente vai se aprofundar aqui, tá, nesse percurso, nessa jornada aqui, entender como essa solução do Microsoft 365 pode transformar positivamente, né, a forma como a gente opera aí no nosso ambiente digital. Então, esse webinar, ele pode ser, né, de grande valia para quem não está ainda na jornada do Microsoft 365 e tem curiosidade de saber como funcionaria essa jornada, né, para a nuvem do Microsoft 365, ou para quem já está em algum momento da jornada também, tá? Então ele é bem válido, tá? Então sabemos que tem várias empresas aqui que já estão utilizando, né, algum workload, algum serviço do Microsoft 365 e vão se identificar em alguma etapa dessa jornada que eu vou apresentar. Ok, avançando aqui. Então, eu quero trazer uma pesquisa aqui para vocês, um relatório, né, de tendências da Microsoft, que diz que, de acordo com essa pesquisa, né, 73% dos colaboradores
expressaram um forte desejo por opções de home office, né? Todos nós vivenciamos isso, mas mais flexíveis, né? Como parte aí do seu ambiente de trabalho. Então, isso reflete uma mudança significativa nas preferências dos funcionários, destacando aí a importância de considerar essas políticas de trabalho nas nossas empresas, né? Essas políticas de trabalho remoto. Quando a gente planeja aí, por exemplo, uma estratégia de retenção de talentos, né? De satisfação do trabalho, a gente tem que ter isso em mente, né? Essa satisfação aí do de todos, né? Então, essa pesquisa ela também revelou que impressionante 79% das empresas, né, experimentaram algum tipo de vazamento de dados aí no último ano, né, com base aí na data da pesquisa. Isso é um alerta, né, para a crescente importância da segurança, né, a segurança cibernética em todas as operações comerciais das empresas, né? E além disso, esse estudo também traz, né, que tem um custo médio aí associado por cada vazamento de mais ou menos aí 4,72 milhões de dólares, né? Essa estatística, né, ela reforça a necessidade urgente, né, de todos nós para pensarmos em investimentos, né, em medidas de segurança para proteger aí os nossos dados. Essa pesquisa, né, ela também aponta aí para um cenário de incertezas econômicas, né? Evidenciando a dificuldade em prever esses fatores que irão determinar quando a gente vai regressar, né, aos chamados estados de pré-crise, vamos assim dizer. Essa é uma realidade muito comum, né, em tempos de instabilidade geradas, né, seja por pandemias que passamos recentemente, guerras ou qualquer recessão econômica, né? E destaca a importância de sermos flexíveis, né, e adaptáveis aí nas estratégias de negócio. Então, é crucial a gente estar preparado, né, para ajustar os diferentes cenários e tomar as melhores decisões à medida que as situações aí vão evoluindo. Tá? Aqui quero trazer uma mensagem, né, de Jared Spataro, que é vice-presidente da divisão, né, do Microsoft 365 na Microsoft, que destaca a importância, né, de se adaptar a este novo mundo, né, do trabalho, onde o trabalho presencial e remoto e o híbrido, né, que é muito falado também, eles se encontram, né? Então, tanto pessoas quanto organizações, elas precisam, né, de soluções que sejam bem flexíveis e eficazes, né, usando, de preferência, a tecnologia de nuvem. Essa combinação de inovação e praticidade é fundamental para que a gente prospere nesse ambiente que está em constante mudança. Então, vamos explorar a seguir como essas soluções, né, elas são essenciais para navegar com sucesso, né, nesse novo cenário aí das empresas. Enfatizamos aqui, né, também que a Microsoft é a parceira ideal, né, para guiá-lo aí nessa sua jornada de nuvem que a gente vai comentar mais para frente. Então, o portfólio, né, da Microsoft, né, ele é completo, né, integrado de soluções que ele engloba aí desde o Microsoft 365, Dynamics 365 e suas soluções e o próprio Microsoft Azure, né? Então, ele é construído, né, essas soluções são construídas com foco em segurança e privacidade, tá? Que serve aí como um alicerce para organizações de todos os setores, né? Então, a gente capacita as empresas para que elas fortaleçam sua resiliência e impulsionem os seus resultados financeiros. Então, vamos explorar, né, como essa abordagem ela pode ser um diferencial aí significativo para o sucesso de todas as empresas. A Microsoft, né, ela valoriza, protege e defende a sua privacidade, isso é muito importante. Ela acredita na transparência para que as pessoas e empresas possam controlar os seus respectivos dados, né, e ter opções bem relevantes no que se diz respeito à utilização desses dados. Isso é muito importante também. A Microsoft ela capacita e defende, né, as escolhas de privacidade desses dados, né, de todas as pessoas que utilizam qualquer produto da Microsoft. Tá? Então, eu quero até pedir, tá, para o nosso pessoal que apoia aqui o webinar, para que coloque um link aqui, né, da central de privacidade da Microsoft, vão colocar aqui no chat, vocês podem consultar, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, né, sobre a privacidade de dados, vocês poderão utilizar esse documento aí como referência. Ok, avançando aqui, quando a gente considera aí uma gestão de conformidade, né, falando do Microsoft 365, ele oferece uma solução centralizada, né? Então, através, por exemplo, do gestor de conformidade, né, ou do portal de confiança do serviço da Microsoft, é possível avaliar e garantir que todos os requisitos estejam atendidos aí de uma maneira eficaz. Tá? Então, a gente começa aqui por avaliar, né? Então, é, a gente avalia, protege e responde. Eu vou comentar de cada um desses três itens agora. Tá? Na proteção, a gente tem uma proteção bem abrangente, né, e fundamental aí para todos os níveis, com recursos, por exemplo, do Azure Information Protection,
a gestão de dados avançados, né, do 365, né, a segurança sempre tem prioridade para esses itens. Então, isso está disponível, né, nos portais hoje da Microsoft. Além disso, a prevenção de perda de dados, Microsoft 365, que também é conhecido como DLP, né, a encriptação de mensagem, o sistema de proteção de dados dos endpoints, né, ou clientes, né, assegura a integridade de todas as informações. Com o gerenciador, também temos o gerenciador, né, de acesso privilegiado, né, o controle de acesso é sempre cuidadosamente aí bem gerenciado. Por fim, tá, eu tenho aqui para responder, né, as demandas regulatórias, o Microsoft 365 oferece um suporte bem avançado. Então, através do auxílio aí, também de inteligência artificial, tá, muita evidência hoje, né, pedidos de regulação, né, são tratados sempre de forma eficiente, né, como, por exemplo, a LGPD aqui. A detecção dos dados eletrônicos avançados do Microsoft 365, as auditorias de longo prazo também disponíveis no Microsoft 365, proporcionam, né, essa resposta sólida aí e confiável sempre que precisa, né, sempre que for necessário. Aqui eu também quero pedir para o pessoal que apoia o nosso webinar aqui, para colocar um link de como a Microsoft, né, ela trata o assunto, né, de regulações, e em especial a LGPD, tá, para que vocês tenham como referência. Inclusive, há documentos, tá, nesse site aqui que o pessoal está passando, para que vocês também adaptem a jornada de vocês da LGPD. Sabemos que todos estamos na jornada ainda, né? Até mesmo quem implementou está sempre em constante atualização, sempre otimizando, né, a sua jornada pela LGPD. Tem materiais prontos aqui da Microsoft que podem auxiliá-los também. Ok? A Microsoft, né, ela se destaca por fornecer as soluções aí, as soluções de segurança, né, basicamente em três pilares essenciais. O primeiro deles, né, a Microsoft oferece ferramentas e tecnologias que capacitam os usuários a serem mais produtivos, não importa onde eles estejam, tá? A gente vai comentar um pouquinho disso também. Com aplicativos e serviços que são acessíveis aí de forma remota, né, a colaboração e a eficiência, né, elas nunca estiveram tão próximas, né? O segundo pilar é a segurança, né? E que é uma prioridade que, vamos dizer assim, ela é inegociável, né? Então, ela oferece soluções tecnológicas robustas e confiáveis para proteger os dados e os sistemas das empresas, né? Então, com recursos avançados de segurança, você pode proteger com tranquilidade, né? Sabendo que a sua empresa vai estar sempre bem protegida. O terceiro pilar que falaremos é que a Microsoft ela compreende a importância econômica também, né, do custo-benefício. Então, ela oferece soluções de colaboração seguras que não apenas protegem as empresas, né, que não apenas atendem as empresas, mas também que fazem de maneira acessível. Isso tem que ser acessível para as empresas também, né? Então, a Microsoft ela tem opções adaptáveis, escaláveis, né, para que você possa ter certeza aí que está fazendo o melhor investimento. Então, neste primeiro passo, né, o passo um aqui, a gente destaca, né, a capacidade do Microsoft 365 de permitir uma produtividade praticamente aí sem fronteiras. Com ferramentas, né, e aplicativos acessíveis de qualquer lugar, os colaboradores podem manter o ritmo de trabalho, independente da localização geográfica, né? Isso proporciona aí bastante flexibilidade, né, que é essencial para atender aí as demandas, né, do mundo atual. Aqui, nesse primeiro item, né, eu trago os desafios dos nossos dias, que vão ser passados em todos os itens. Então, eu trago um relatório de tendências recentes, né, que a Microsoft diz que para 73% dos colaboradores, tá, a flexibilidade no trabalho remoto é crucial para a sua permanência na empresa. Acho que muitos aqui já presenciaram, já vivenciaram isso também, né? Então, isso demonstra, né, a importância, né, das opções, por exemplo, de home office flexível, né, trabalhos híbridos, né? No entanto, 60%, né, dessas pessoas relatam uma diminuição na sensação de conexão com a equipe, né, ao fazer essa transição para o home office, por exemplo, né? Então, evidenciando aí a necessidade de estratégias para manter, né, o engajamento e a colaboração de todos, né? Surpreendentemente, ali, 56%, né, apontam um aumento nas demandas de trabalho, né? Quem aqui, né, nunca sentiu que no home office estava trabalhando muito mais, né? Então, isso é um sentimento aí de 56%, né, das pessoas, né? E isso tem aí uma relação, né, com redução do bem-estar, destacando a importância de equilibrar a produtividade e os cuidados aí com todos o bem-estar aí dos colaboradores, né?
A complexidade, né, ela também se reflete no ambiente de trabalho digital, né? Com as empresas utilizando aí uma média, aí, temos empresas aí utilizando uma média de 200 aplicações, né? Tem umas que utilizam muito mais, né? Infelizmente, essas aplicações, né, muitas vezes elas não se conectam, né? Então elas não se comunicam de uma maneira efetiva, né? Então, como cuidar disso, né? O que fazer para reduzir esse problema, né? Por fim, aqui, né, eu trago que 57% dos profissionais eh, utilizam, né, querem, né, utilizar dispositivos pessoais. Então, para eles já é uma realidade, né, utilizar seus próprios dispositivos, né. Eles esperam, né, uma capacidade, né, permissão e capacidade aí de trabalhar e sincronizar suas atividades em diversos dispositivos, tá? Não importa aí o dispositivo, né. Então, sublinhando aí, é claro, né, a importância da integração e da flexibilidade, né, dessas tecnologias. Então, em um ambiente de trabalho colaborativo, né, a organização, né, é sempre essencial. Então, por exemplo, aqui, né, trago alguns exemplos, né, que você pode guardar qualquer anotação de maneira organizada, né, onde você pode consultar, manter conversas em andamento, né, armazenar arquivos relevantes em um espaço compartilhado ou privado, né, facilitando o acesso à colaboração entre os membros, né, da equipe, né, facilitando aí essa comunicação, né. Além disso, a criação dos conteúdos torna-se mais eficaz quando é feita em equipe, né? Compartilhar ideias, né, para produzir resultados aí mais impactantes aí para o negócio, né? Então, para trabalhar com confiança, né, voltando aqui, a segurança ela é primordial, graças ao histórico aí de versões, por exemplo, que a gente tem, né, o versionamento ali no Microsoft 365, né, e as localizações confiáveis da nuvem, né, cada membro da equipe ali, ela pode ter a tranquilidade de saber que o seu trabalho está protegido, né, então sempre que precisar, ela vai conseguir voltar uma versão, ela vai saber que esse dado está protegido, né, então ela não vai ter problemas aí com a colaboração. E claro, né, não paro por aí, né, incorporação da inteligência artificial, né, que tanto estamos vendo aí hoje, potencializa ainda mais, né, o trabalho de todos, né, desde sugestões de aprimoramento até automações que economizam muito tempo, né. Então, a inteligência artificial, ela está no lado, né, no nosso lado aqui, no lado de todo mundo. Então, impulsionando a eficiência, né, a qualidade do trabalho de todos, né. Com esses recursos integrados, a colaboração em equipe se torna mais produtiva, segura, né, e inovadora, né, permitindo aí que todos alcancem, né, melhores resultados em seus trabalhos. Continuando aqui, né, então, você pode compartilhar e editar arquivos, né, em tempo real com as aplicações integradas do Microsoft 365, né, ou seja, várias pessoas podem abrir documentos ao mesmo tempo e colaborarem, né, abrir planilhas, documentos de textos, né. Então, você pode acessar aí a plataforma também de qualquer lugar, né, em qualquer dispositivo, seja você utilizando o Windows, um macOS, né, um iOS, Android, né, ou até mesmo simplesmente um navegador, né. A experiência sempre vai ser praticamente a mesma, sempre vai ser consistente e acessível, né, e todo mundo vai poder colaborar aí, independente dos dispositivos que esteja utilizando, né. Então, vamos lá, avançando aqui, está em um mundo, né, dinâmico, né, é crucial manter essa conectividade, né, essa conexão, mesmo à distância. Então, com as soluções oferecidas pelo Microsoft 365, você pode continuar bem envolvido, informado, né, não importa onde as pessoas estejam, tá? Você pode personalizar a experiência de reunião de acordo com as necessidades, com opções aí de visualização e controle bem aprimorados, né? Então, você pode garantir que qualquer reunião esteja adaptada, né, para o estilo de trabalho de todos, né? A inclusão, tá? Bem importante comentar aqui, né? É a chave, né, para uma colaboração eficaz. Garantir que todas as vozes, né, sejam ouvidas é essencial para promover a diversidade de perspectivas e alcançar resultados, né, melhores resultados, né, e resultados inovadores, tá? A transparência e a comunicação eficaz são fundamentais para o sucesso, né, de qualquer empresa. Então, é bom que a gente fique por dentro, né, do que está acontecendo aí, graças às interações, né, das nossas lideranças. Vamos lá. Continuando aqui, né? Então, ao proporcionar uma plataforma integrada, né, a Microsoft ela promove uma comunicação mais dinâmica e eficaz entre os membros, né, das equipes, facilitando aí a troca de ideias e informações, tá? Então, aqui vou trazer aqui um comparativo, né, das colaborações feitas, né, apenas no ambiente local, quando essas pessoas elas já têm alguma adoção, né, da plataforma Microsoft 365 e aí quando já tem uma adoção avançada, né? Quais são essas diferenças aqui de colaboração, né? Então,
Com as ferramentas e recursos avançados, né, a Microsoft estimula mais a criatividade, né? Então, isso foi trazido também, né, nesse estudo, né? Então, ele estimula a criatividade, inspira mais os colaboradores, né, a pensar de uma forma inovadora, né, e gera melhores soluções, né, para os desafios das empresas, né? Então, a Microsoft 365 ele oferece uma plataforma que permite colaborar de maneira padronizada e em tempo real, né? Isso significa que a equipe pode trabalhar de forma mais eficiente e integrada, independente de onde ela esteja, ou independente aí também, né, de qual dispositivo ela esteja usando. E passando para o segundo pilar aqui, né, o segundo passo, hein, a gente vai focar mais na segurança, né? Então a gente foca aqui, né, reforça que a segurança confiável é oferecida pelo Microsoft 365, né? Com a tecnologia de ponta oferecida pela Microsoft, vocês podem confiar, né, que os dados ali estão sempre seguros, protegidos contra as ameaças cibernéticas, né? Essa confiança aí é bem essencial, né, para que a gente saiba que os nossos arquivos, né, estejam sempre íntegros lá e que a gente vai ter continuidade de negócio. Então, para o segundo pilar, né, eu trago quais são os desafios do nosso dia, né? Os desafios, então, nossos dias se tornaram mais complexos, especialmente aí durante a pandemia, né? Os ransomware e ataques de phishing, né, que visam segurança digital se tornaram uma preocupação bem mais predominante, né? Então, a rápida mudança, né, para o home office lá em 2020, né, nos forçou a reavaliar nessas práticas de segurança, né, gerenciar e proteger os dados, principalmente ao acessá-los aí por meio de dispositivos e aplicativos pessoais, né? Então, isso se tornou aí, né, um grande desafio, né? A crescente sofisticação dos ataques, né, exige aí uma vigilância constante, adaptação, né? Ela é essencial aí para manter-se à frente, né, de possíveis ameaças, né? Além disso, a privacidade dos dados, né, conformidade com os regulamentos, né, as agências reguladoras, né, do setor, se tornaram questões, vamos dizer assim, cruciais, né? Então, garantir integridade e segurança dos dados é uma responsabilidade que não pode, né, ser subestimada, né? Então, nesse cenário bem desafiador, né, soluções robustas, né, como Microsoft 365, inovadores e soluções inovadoras, né, tornam-se indispensáveis para garantir a segurança, né, e a proteção dos dados, né, proteção dos ativos e dados. Aqui vamos abordar aqui um aspecto bem fundamental, tá, que é o acesso seguro e padronizado, né, através do início de sessão única do Azure AD, né, o Single Sign-On, mais conhecido como Single Sign-On, né, do Azure AD. É possível gerenciar a autenticação de forma abrangente, né, em diversos dispositivos, né, aplicativo de nuvem e aplicativos locais, né. Isso não apenas impulsiona a produtividade de todos, né, mas também simplifica a gestão de senhas, por exemplo, né, reduzindo para um conjunto aí de credenciais, né, por colaborador ou colaboradores externos, né. Então a gente consegue otimizar aí essa quantidade de credenciais também. Além disso, a gente introduziu aqui camadas adicionais de controle de acesso, né? Isso reforça a segurança do acesso, implementando aí autenticação multifator, né? Pode ser aí por exemplo, SMS, aplicativos autenticadores, por exemplo, né? E políticas de acesso condicionais, né? Onde eu posso definir de onde aquele funcionário pode trabalhar, de onde ele pode acessar, tá? Dessa forma, o acesso é restrito apenas às pessoas específicas e dispositivos, né? Então, eu tenho esse controle de tudo, né? Das estações e dos usuários, né? Para que tudo esteja funcionando aí em pleno funcionamento. E para facilitar ainda mais, né, a gente dá boas-vindas à autenticação biométrica, né? Então, agora você pode fazer o login, né, do dispositivo utilizando esses dados, né, dados biométricos, como, por exemplo, impressão digital, né, o reconhecimento facial, aí dependendo do seu hardware, né, eliminando a necessidade de senha, né? Então, graças aí ao recurso do Windows Hello. Dando continuidade aqui, vamos explorar, né, as melhores práticas de segurança da Microsoft, né? Primeiramente, é crucial implementar configurações de segurança personalizadas, né? Então, conforme recomendado pela Microsoft aí, em suas aplicações do Microsoft 365, em PCs, né, do Windows, até mesmo em navegadores, né, como o Microsoft Edge, né? Além disso, aplicar as políticas de proteção, né, de aplicativos do Microsoft Endpoint Manager, também conhecido aí como System Center, que é integrado com o Intune, né, em nuvem, né, para dispositivos iOS e Android, é essencial para garantir uma proteção abrangente, né? Então a gente tem que cuidar de todos os dispositivos, né, não só PCs, né? Em seguida, né, falamos aqui um pouquinho sobre prevenção, né, de perda de dados, né?
também aí relacionado, né, ao assunto de DLP, né? Isso envolve a identificação, monitoramento, né, e proteção automática dos dados confidenciais dentro, né, das cargas de trabalho, né, dos workloads, né, do Microsoft 365, né? Essas políticas direcionadas são cruciais para manter a segurança, né, das informações sensíveis, né? Por fim, a gente destaca aqui a proteção dos conteúdos, né, que é de fácil utilização, né, por todos os usuários, né? Então, através de recursos, né, como etiquetas ali, né, as labels, né, a gente pode etiquetar, então, colocar, né, identificadores, né, de confidencialidade, né, nesses arquivos, nesses documentos, nesses e-mails, né? E também a gente pode fazer restrições de compartilhamento, né? Então, o usuário ele não vai conseguir lá enviar qualquer tipo de arquivo, né? Dependendo da sua classificação, né? Então, o usuário ele acaba sendo capacitado, né? A preservar aí o seu próprio trabalho de maneira mais eficaz, né? As ferramentas são fundamentais para manter a integridade e segurança aí dos dados da todas as empresas. Aqui trago para vocês três etapas essenciais para garantir, né, a segurança dos dados, né, e sistemas, né? Primeiro, né, a descoberta, né, tem que saber aí, as aplicações, né, quais os dados estão em risco, né, quais os dados são sensíveis, né, então é crucial analisarmos, né, essas aplicações em nuvem que estão sendo utilizadas sem autorização do departamento de TI, né, então indo para o Technicase aqui, né, o pessoal conhece, né, os termos chamados Shadow IT, que é uma grande luta aí das equipes de TI, né, para fazer esse controle, né? Então, para isso, né, você pode utilizar a classificação baseada em fatores de risco, né, do Microsoft 365, né, que vai permitir priorizar, né, todas as ações aí todas as nossas ações, né, ações dos administradores, por exemplo, de forma mais eficaz, né? Em seguida, né, você deve conhecer o inventário dos dispositivos, né? Muito importante. Isso ajudará a reduzir os riscos, né, e os custos com suporte técnico, né? Então, colocar políticas recomendadas, né, nesses dispositivos, ter informações sobre os problemas de hardware, né, ou aplicações de alto desempenho, né, é importante, né? Então, você pode ter aí uma visão bem abrangente, né, utilizando, por exemplo, o recurso do Endpoint Analytics, né? Vai ter uma visão aí bem abrangente dos dispositivos, por exemplo. Por fim, avaliar a abordagem de segurança, né? Então, você no portal do Microsoft 365 recebe uma análise em tempo real de como está o seu nível de segurança hoje, né? Incluindo recomendações para melhorias, o que é muito importante, para já você ver os problemas e já poder remediá-los, né? Então, você pode comparar aí a sua classificação, né, referências, indicadores-chave de desempenho, né, para garantir que as suas práticas de segurança, né, estejam sempre alinhadas com as melhores práticas do setor, né, e demais empresas. Aqui trago mais uma pesquisa, de acordo, né, com essa pesquisa da Microsoft, né, as organizações que já avançaram significativamente na jornada do Microsoft 365, né, têm 50% mais de chance de perceber que a experiência dos colaboradores contribui, né, para manter os usuários finais mais protegidos, né, e os dados mais seguros, tá? Além disso, um percentual significativo de entrevistados afirma que as tecnologias da Microsoft são eficazes, né, em proteger os usuários e seus dados, demonstrando aí a confiança, né, depositada na plataforma e na empresa, né? Aqui eu trago o terceiro pilar, né, havia comentado. Então, nesse terceiro passo, a gente destaca como a Microsoft oferece uma solução econômica, né, para a colaboração segura, né? Ao consolidar várias ferramentas e funcionalidades em uma plataforma única, integrada, a gente consegue otimizar os custos sem comprometer a segurança, né? Essa abordagem é bem importante, ela proporciona aí uma maneira eficaz de promover a colaboração, né, dentro da organização. Então, quais são os desafios do nosso dias aqui, né, nesse terceiro passo, né? O futuro econômico, a gente sabe, permanece incerto, demandando aí uma agilidade constante, né, uma gestão criteriosa de todos os custos, né? Para muitas empresas, esse é o passo mais importante aqui, né, que tem que ser bem analisado, tá? Nesse cenário, a habilidade de se adaptar rapidamente tornou-se mais crucial, né? Então, mais do que nunca, né, se tornou aí uma habilidade necessária, né? A transformação digital, né, é agora uma necessidade, né, imperativa aí para as organizações prosperarem, né, para todas as organizações crescerem, né. A capacidade de se integrar, né, à era digital não apenas impulsiona a inovação, mas também garante uma vantagem competitiva, né, e de forma bem sustentável. A complexidade surge ao lidar com uma segurança, né, em ambiente de TI, né, ou cloud bem fragmentado, né. Manter a integridade desses dados e sistemas
torna-se, né, um desafio constante, né, em meio à diversidade de tantas soluções aí tecnológicas que temos, né. Adicionalmente, né, os desastres naturais e tensões políticas, né, impõem a necessidade de disponibilidade imediata em qualquer local. Então, a continuidade de negócio não é apenas uma prioridade estratégica, né, mas uma garantia de resiliência, né, em face aí de qualquer adversidade que tenhamos. Então, aí falando de economias, né, aqui trago para vocês uma informação de como a Microsoft pode, né, ajudá-los com economias de custos, né, enquanto continua entregando valor, né, com seus produtos, né. Então, ao unificar em uma única plataforma, né, você pode economizar significativamente em comparação com a compra de soluções autônomas, né, ou soluções standalone, separadas, né, para diferentes cargas de trabalhos aí, que são os workloads, né. Agora, sobre a redução do custo total do risco, né? Ao aprimorar sua postura de segurança e conformidade, você minimiza a probabilidade de vazamento de dados, né? E proporciona aí uma economia, né? Certamente para longo prazo. Em seguida, temos a transformação do fluxo de caixa de CAPEX para OPEX, né? Que ao fazer essa mudança, né, vocês otimizam a gestão financeira, deixando de lado aqueles pagamentos adiantados, né, das licenças, né, em favor de despesas operacionais que são mais gerenciáveis, né, fácil de administrar. Ao investir, né, na eficiência da administração e implementação de TI, vocês também economizam em tempo, né, e recursos. Isso permite que a equipe de TI se concentre na estratégia que impulsiona, né, a empresa para frente, né. A equipe de TI ela vai conseguir se concentrar no core business dos negócios, né. Então isso é muito importante também. Automação, né, e melhorias nos processos também são essenciais, né? Então, implementar, né, esses fluxos de trabalho, dashboards, por exemplo, trabalhar com inteligência artificial, você não apenas economiza tempo, mas também impulsiona a produtividade aí de todos, né, de toda a equipe. Por fim, ao adotarem um modelo de trabalho flexível, né, em qualquer local, você pode reduzir os custos fixos, né, como despesas com imóveis e viagens, por exemplo, né? Isso proporciona aí uma economia bem considerável aí para toda a organização. Ok, pessoal, então para concluir aqui esse nosso encontro, essa a minha palavra aqui, eu gostaria de falar sobre a jornada novamente. Lembra que no começo eu falei que muitos aqui poderiam já estar em algum momento mais avançados na jornada, outros podem estar com bastante adoção, né, uma adoção bem avançada já do 365, mas muitas empresas ainda não estão, né, é, não iniciaram, vamos dizer assim, a jornada para o Microsoft 365, tá? Então, aqui eu só trago um exemplo, tá, de como seria essa jornada, tá? Mas cada um aqui pode se identificar de uma maneira diferente, tá? Em qual passo está, né? Então, começando aqui, né? A gente falando aqui do ambiente local, seria o início da jornada, né? O que que primeiro a gente tem que fazer, né? Então, a gente tem que otimizar a nossa rede, né? O nosso ambiente local para que possamos, né? Vamos dizer assim, suportar o trabalho híbrido, né? Então é crucial que a gente garanta, né, que a infraestrutura, né, esteja bem configuradinha, bem preparada já para suportar, né, esse modelo aí de trabalho mais flexível, né? E não só o trabalho híbrido, né, mas o trabalho também de pessoas que ficam apenas remoto, né? Então, a gente tem que pensar nessas ferramentas, em como a nossa rede vai suportar, né? Então, isso é bem importante. O segundo passo aqui, né, um exemplo dessa jornada, é utilizar, por exemplo, o Azure AD, né, que já mudou de nome, né, para quem está acompanhando aí hoje, né, a solução ela foi renomeada, né, para o Microsoft Entra ID, tá? Então, utilizar, por exemplo, o Azure AD, né, como uma única plataforma de controle, né, para proteger e acessar as aplicações, ajuda, né, ao controle, por exemplo, de senhas, né, a um controle mais unificado, né, onde você vai ter mais segurança, né. O terceiro passo aqui, né, é conectar os sistemas de identidade, né, do ambiente local, né, que já existem no ambiente local, ambientes legados, né, direto na nuvem, tá? Isso é possível também com Azure AD, tá? Isso permite uma gestão unificada, né, e facilita o acesso seguro em todos os dispositivos e aplicações. O quarto passo aqui dessa jornada fictícia, né, seria a implementação, por exemplo, de políticas para proteger o acesso e os conteúdos, né, como, por exemplo, configurar o acesso condicional para os dispositivos gerenciados e não gerenciados, né. Eu posso dizer que
É, aquele computador só pode logar, acessar os dados se ele estiver em um local pré-determinado, respeitando algumas políticas pré-definidas, né? Então, isso ajuda a garantir a segurança dos dados, né? Claro, né, das informações sensíveis, né? Continuando, então, o quinto passo seria aqui, né, registrar dispositivos, né, para garantir que recebam as atualizações das aplicações do Windows 10, Windows 11, né? Aqui a gente pode citar o Endpoint Manager, né, integrado com o Intune, né? E manter esses sistemas atualizados é essencial, né? A gente sabe que é essencial para a segurança e desempenho. O sexto passo aqui dessa jornada seria, por exemplo, implementar as aplicações de produtividade nos dispositivos da empresa, né? Ou de alguns colaboradores chaves, por exemplo, né? Recomendar a utilização, por exemplo, do OneDrive para que a gente tenha o backup dos dados dos dispositivos, né? E garantir a segurança dos dados. No sétimo passo, né? Trago aqui um exemplo, por exemplo, a migração, né, das caixas de correio para a nuvem, né? Se você não tem ainda, né, os e-mails migrados por Exchange Online, eu trago esse exemplo aqui, né? Então, se necessário, é possível, né, utilizar a assistência de migração dos servidores, né, do Exchange local, né, ou de outros sistemas compatíveis com IMAPs, né, como servidores de e-mail Linux, por exemplo, ou até mesmo servidores de e-mail hospedados, né, em outros provedores webs mais conhecidos, né. Então, a Microsoft ela fornece essas ferramentas não só para migração aqui, né, do e-mail, né, mas você consegue migrar, por exemplo, o Google Workspace, você consegue migrar o OneDrive, Drive para OneDrive, então você tem bastante flexibilidade e a Microsoft fornece muitas ferramentas gratuitas para isso, né, para que a jornada para a nuvem seja a menos traumática aí possível, tá? Por fim, nesse exemplo, né, a gente poderia, por exemplo, configurar o Microsoft Teams, né, para chat, equipes, né, os canais, bem importante para assegurar a produtividade, né. Em seguida, né, implementar aí reuniões de conferência, disponibilizar acesso para convidados, né, facilitando aí a colaboração para todas as equipes, né. Ficou provado aí que o Teams, né, ele é uma plataforma muito robusta aí para ajudar na colaboração de todos, né. Então é isso, pessoal. Como dito anteriormente, né, isso aqui é apenas um exemplo de jornada para a nuvem, né? Todos aqui podem já estar em algum momento dessa jornada, alguns ainda no início, outros já têm uma adoção até maior, né, do que essa aqui apresentada, né? E se vocês tiverem alguma dúvida sobre como está a jornada de vocês, ou gostariam de sugestões, né, de como iniciar essa jornada, tá? A gente está à disposição, tá? Então, vocês podem agendar aqui, né, como o Vinícius comentou, uma avaliação com a Dinâmio, né, para descobrir aí como você está hoje na jornada, tá? A gente vai ter o maior prazer de ajudá-los, tá? Eu vou abrir agora para perguntas, tá? Pessoal, o Vinícius aqui vai me ajudar com as perguntas. Se vocês tiverem qualquer pergunta, podem perguntar aqui no nosso chat, né, no Q&A, tá? Que a gente vai ajudar. Ok, Vinícius, temos bastante perguntas. Perfeito, Jess. A gente tem bastante pergunta. Pessoal, eu selecionei algumas para a gente estar lendo aqui, né? Do pessoal enviou pelo Q&A. Caso você não tenha a sua pergunta lida, pode estar enviando um e-mail para a gente, né? O comercial@dinamio.com.br, que a gente vai estar apoiando vocês e esclarecendo as dúvidas. Bom, então, Jess, a primeira dúvida aqui é uma pergunta da Márcia. Ela perguntou como o Microsoft 365 gerencia a autenticação de usuários em diversos dispositivos. Ok, vamos lá. Como o Microsoft 365 gerencia a autenticação de usuários em diversos dispositivos. Tá, ela utiliza o Azure AD, que agora é o Microsoft Entra ID. Então, isso ela consegue, né, vamos dizer assim, ter um login unificado, né? É, também com o auxílio do Single Sign-On. Tá? Então, com o mesmo login, eu consigo acessar aplicações, vamos dizer assim, legadas, aplicações on-premises, aplicações locais e aplicações de nuvem, tá? Então, o Azure AD seria, vamos dizer assim, esse alicerce, essa plataforma, esse recurso dentro da plataforma, né, do Microsoft 365, para que a gente consiga aí fazer essa autenticação unificada, né? Então, independente do dispositivo, tá, desse usuário, a gente conseguiria utilizar apenas um único login, né? E esse login, claro, teria as proteções, né, que eu comentei anteriormente, como, por exemplo,
proteção lá de acesso com multifator de autenticação, né, onde eu posso usar um SMS, um aplicativo autenticador, por exemplo, e ter também, né, um acesso condicional, né, onde eu posso dizer que aquela pessoa ela consegue acessar qualquer recurso da nuvem, mas desde que ela esteja naquele dispositivo e naquele local, né? Então, isso é bem importante, tá? Mas a resposta simples aqui seria, assim, o Azure AD, né, o Active Directory, né, de nuvem seria o provedor, né, vamos dizer assim, de informações para que ela consiga aí gerenciar essa autenticação. Perfeito. Uma pergunta aqui do João Pedro, muito interessante que ele fez Gesser, quais são as técnicas utilizadas pelo Microsoft 365 para detectar e mitigar ataques de phishing? Muito bacana. Uhum, sim. Ok, o 365, né, ele utiliza dentro, né, da sua solução várias técnicas, né, de filtro de e-mail, o aprendizado de máquina, né, que é o machine learning, né, então ele tem isso embutido na solução e também a análise comportamental, tá? Que é um dos recursos mais importantes aqui. Então ele detecta, né, e mitiga esses ataques de phishing com essas tecnologias, né? Então, além disso, tem o recurso também de proteção avançada, né? Que também conhecido como ATP, que auxilia aí nessa detecção, né, dos ataques de phishing, tá? Beleza. Uma pergunta aqui da Ana Luísa. Como o Microsoft 365 implementa e faz a autenticação multifator para reforçar a segurança de acesso? Tá, não entendi isso aqui. Eu comentei um pouquinho, né, sobre essa autenticação multifator. Então, o Microsoft 365 suporta, né, ele tem implementado, né, esse tipo de autenticação, exigindo aí que o usuário, né, ele forneça, vamos dizer assim, duas formas, né, ou até mais de autenticação, né, antes de acessar um recurso, né. Isso pode incluir na parte de fundamentos, né, o que o usuário sabe, né, que seria a senha, e algo que ele possui, né, que pode ser um token, né, esse token pode ser o SMS, né, ou o próprio código ali que aparece no aplicativo autenticador, né, no smartphone dele. Perfeito. Já será mais uma pergunta aqui. O André, ele perguntou como o Microsoft 365 ajuda na prevenção de perda de dados, né, o DLP, dentro das cargas de trabalho. Tá. É, praticamente todos os planos aí do Microsoft 365, eles já possuem, né, um recurso de DLP embutido. Alguns, né, já dependendo do plano, né? Por exemplo, o Microsoft 365 E3, né? Que são os planos mais completos ali, conseguem já atuar, né? Em cima aí de, por exemplo, arquivos sendo enviados, né? Outros, dependendo do plano, ele pode apenas notificar que há uma anomalia, né? Que há uma tentativa aí de roubo de dados, né? Mas como ele ajuda na prevenção, né? Então, ele oferece esses recursos, né? Que ajuda a identificar, né, e proteger automaticamente esses dados, né? Então, assim, aqueles portais que eu comentei, você consegue aí ter uma visão em tempo real, né, do que está acontecendo na empresa. Então, se tiver, por exemplo, uma anomalia e um comportamento do usuário que é um comportamento não padrão, né, vamos dizer assim, um comportamento que não é de atividades, né? Não segue atividades que ele faz no dia a dia, isso vai ser alertado, tá? E dependendo desse alerta, por exemplo, esse acesso pode ser bloqueado ou não, usuário bloqueado, tá? O Microsoft 365 tem bastante ferramentas para controlar aí o DLP, tá? O vazamento de dados. Então, legal. Tem mais uma pergunta da Isabela. Ele, no caso, o Microsoft 365, protege contra ransomware e quais são os recursos dispositivos para recuperação de dados? Tá, legal, Vinícius. Então, o Microsoft, o 365, né, ele oferece recurso de proteção contra ameaças avançadas, como eu comentei anteriormente, que é o ATP, né, que ajuda a detectar, tá? Ele não só detecta, né, como ele bloqueia já automaticamente o ransomware, né? Então, ele pode auxiliar, por exemplo, diretamente na estação, né, de trabalho, ali, diretamente no endpoint, né? Então, essa detecção avançada aí por exemplo, se tiver um ransomware querendo aplicar naquela estação, querendo executar, se instalar, né, infectar a estação, ela já vai fazer essa remediação automática, né? Dependendo de,
de como essa infecção tá ocorrendo, ela pode, por exemplo, isolar essa estação automaticamente da rede. Isso o próprio, vamos dizer assim, mecanismo ali, o motorzinho do endpoint, né, do ATP vai fazer esse bloqueio, tá? Até que eu remedie aquela máquina, formate e volte ela para a rede, ela vai ficar isolada, tá? Isso é uma das proteções, por exemplo, aí de ameaças avançadas, né, que é o ATP. É, uma pergunta aqui do Felipe Gesser. Ele pergunta se é possível integrar as políticas de segurança em dispositivos móveis através do Microsoft 365, né? E oferecer gerenciamento de aplicativos. Ele perguntou, Pode né? repetir, Vinícius. Isso, ele perguntou se o Felipe, Uhum. como o Microsoft 365 integra as políticas de segurança em dispositivos móveis. E ele oferece gerenciamento de aplicativos? Certo, certo. Tá. Então, o Microsoft 365 ele é integrado, né, com o Intune, é um dos recursos dele, que faz parte aí da plataforma, né, do Endpoint Manager, que também era conhecida como a família System Center, né? Então, ela ajuda aí a integrar as políticas de segurança nos dispositivos móveis. Então, ele permite, né, que eu gerencie os aplicativos, né, é, e também a aplicação, né, o deploy aí de política de segurança, né, em qualquer dispositivo. Então, eu posso controlar, né, é, por exemplo, dispositivos Apple, né, iOS, Android, de forma eficaz, né, e eu nos portais ali de segurança da Microsoft eu consigo ter um controle e visualização, né, bem abrangente aí de tudo que está acontecendo. Tá? Beleza? Pergunta da Carolina aqui, Gesser. Quais são as ferramentas disponíveis no Microsoft 365 para uma análise de segurança em tempo real? Ok, tá. Dentro ainda do portal do Microsoft, né, a Microsoft ela oferece, né, um centro, né, de segurança, né, o Centro de Segurança e Conformidade, né, e ele fornece aí as análises em tempo real, né, do nível de segurança, né, e também tem bastante aí recomendações para melhorias, né? Então, além, né, de mostrar que tem um problema, ele mostra o que você tem que fazer aí para remediar, né? Então, também tem o painel de segurança, né, da Microsoft, para que você tenha aí uma visão bem abrangente, né, em um único local, né, um único dashboard aí, para visualizar todas essas ameaças, né? Perfeito. Uma pergunta bem bacana aqui do Gustavo, Gesser. Ele Uhum. perguntou aqui como o Microsoft 365 otimiza ou faz, né, a gestão de custos ao consolidar licenças de fornecedores diferentes. Ah, tá, ok. O Microsoft, né, 365, ele permite a consolidação de licença de diferentes fornecedores, né, nessa mesma plataforma, né? Então, eu consigo aí ter economias, né, bem significativas, né, em comparação com comprar, né, soluções separadas, né, soluções standalone, né, para diferentes workloads, né? Então, sim, eu tenho vantagem. Então, às vezes, além de desculpe, né, ao invés de eu comprar uma aplicação específica para cada necessidade, né, eu consigo aí ter, por exemplo, dependendo do plano, né, do Microsoft 365, né, ter todos esses recursos já integrados numa única solução e todos esses recursos vão ser bem integrados já. Então, beleza, Jéssica, eu agradeço a disponibilidade, a apresentação. Pessoal, a gente viu aqui, né, tá acompanhando, que tem várias outras perguntas aqui. Acho que eu contei, dava mais umas 10 para mais. Fique à vontade para estar entrando em contato conosco por nosso e-mail, né, o comercial@dinamio.com.br e eventualmente agendar, né, uma avaliação para a gente entender um pouco da mente de vocês e saber como a gente pode ajudar, né, ajudar a estar dando os próximos passos na jornada do Microsoft 365. No mais, eu agradeço a presença de vocês e não esqueçam de seguir a gente em todas as nossas redes sociais, né? Dinâmio Tecnologia, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. E precisando ou tendo mais dúvidas, né, para tirar, comercial@dinamio.com.br.